Olá, pessoal! Estamos aqui mais uma vez com Vitrine Criativa e hoje nós vamos receber nesse episódio uma pessoa encantadora. Encantadora como pessoa, mas também encantadora pelo trabalho que ela realiza. Nós vamos receber a Grazi Nacarate. É Nacarate que fala mesmo? É isso mesmo, Nacarate. Então, na verdade, o nome dela é Graziele Nacarate Siqueira. Mas a gente chama de Grazi Nacarate. Tudo bem, Grazi? Tudo ótimo. Então, é um prazer receber você aqui no nosso podcast. Eu já queria trazer você aqui há um tempo, né? A gente já tinha conversado sobre isso. Mas, enfim, gente, chegou o dia e a gente vai saber muita coisa bacana, que a Grazi é uma ótima profissional. Grazi, antes de mais nada, quem é a Grazi fora da psicologia? Quem é a Grazi? O que você pode contar de você? A Grazi, ela tem 2 filhos, ela é casada. A Grazi tem um filho aí de 18 anos, uma de 10. A Grazi gosta de música, gosta de cantar, gosta de tocar violão. E acho que é isso. E como que a arte, o autocuidado, que você vai falar sobre isso, gente. Hoje o nosso tema será criar com amor, vender com leveza, um papo sobre arte e autocuidado. Então você deve praticar esse autocuidado. E como é isso? Como é isso no seu dia a dia? Então, a arte, ela entra muito na questão também do meu consultório, né? Eu sou psicóloga, arte-terapeuta. Então, no consultório, eu trabalho muito comigo e com meus pacientes com a arte. Então, a gente trabalha lá com a caixa de areia, que é uma arte. A gente trabalha com argila, massinha, recorte. Tudo isso é voltado para a arte do nosso inconsciente. Então, e você se sente, assim, uma pessoa criativa? Sim, me sinto bem criativa, até porque a gente que é mãe, né, não só a questão da psicóloga, mas também mãe, a gente precisa ser criativa, né? Então, cada dia a gente tem que se reinventar e inventar. Entendi. Eu já até vi algumas artes. Uma vez eu estive, eu acho que não foi na sua casa, e tinha uns pneus lá que você estava fazendo puff, eu não lembro. Sim, puff. Então, gente, ela é artista também. Olha isso, adoro. Então, mas como a psicologia e a criatividade se encontram na sua trajetória? Então, a psicologia com a criatividade, eu falo que a criatividade ela vem da nossa criança interior. Né? Eu costumo falar muito isso no consultório, que a gente não morre criança e vira um adulto. A gente vem de criança e se transforma um adulto. Então, a criatividade, ela vem da nossa criança interior. Então, se você parar para pensar, quando você vê uma criança ali brincando, ela cria um mundo, né, na cabeça dela. E quando a gente fala do aprimorar essa criatividade, vem do nosso feminino. Então, como é que a gente pode usar isso, né? Como é que a Grazi usa isso para o nosso dia a dia aí? É trabalhar essa criança interior que todo dia precisa ser trabalhada e tá voltada para o feminino. Quando eu falo feminino, Bela, é importante falar que às vezes a gente fala, o feminino, o masculino, as pessoas entendem homem e mulher. Não tem nada a ver. São polaridades. Nós, seres humanos, nós viemos da nossa mãe e do nosso pai. Então, nós temos a polaridade masculina e nós temos a polaridade feminina. Essa polaridade feminina vem dessa parte da criatividade, do acolhimento, das emoções. E o nosso masculino vem do racional, né? A gente fala que é do pai aí, né? É o racional, é a logística, é o controle. Então, todos nós, né, temos o lado feminino e o lado masculino. Então, a criatividade, ela vem do lado nosso feminino. Ah, entendi. Então, muitas pessoas associam a arte com algo terapêutico. É isso mesmo? As pessoas que estão com alguma necessidade, algum problema, e vai ao médico, vai à psicóloga, e a psicóloga pede para ela lidar com a arte. Por que isso? Então, é importante falar que é terapêutico, não é terapia, né? É terapêutico, sim. Porque é onde você começa a viver aquele momento presente. Então, naquele momento que você está ali criando, além de você estar vivendo aquele momento presente, está passando por aquele momento, você também vê as suas capacidades que às vezes no momento, né, de ansiedade, de depressão, você não consegue observar.
Então, quando você passa por esse processo terapêutico de você ver a sua capacidade, ver o quanto você é capaz de estar ali realizando aquele processo, isso te ajuda num processo, sim. Isso, então, quer dizer, quando você trabalha com as suas mãos, existe uma reação psicológica em cima disso. Sim. Né? É importante falar, quando a gente fala da parte neurológica, as pontas dos nossos dedos, ela traz informações para os nossos cérebros. Então, a partir do momento que eu estou lidando ali com qualquer processo, né, de artesanato, qualquer processo que eu estou criando, eu estou mandando informações daquele momento presente, da minha capacidade intelectual, da minha criatividade. Então, é real essa questão de como faz essa diferença no processo terapêutico. Então, porque muitas psicólogas falam, o tempo ocioso. Sim. A pessoa com tempo muito ocioso, se ela ficar parada, né, olhando para o nada, pensando na vida, vendo televisão, coisas ruins, ali ela não vai produzir nada de bom. Então, se ela pega esse momento e ela começa a criar nesse momento, além dela estar ali se conectando com ela, se conectando com essa criança, com esse feminino, ela também está tirando esse tempo ocioso ruim para uma coisa boa. Porque quando a gente tá... Eu não sou muito boa nesse negócio de fazer artesanato. Minha mãe fazia muito. Mas quando você vai fazer qualquer coisa que leve para o lado da arte, você se envolve tanto com aquilo que outras coisas não passam pela sua cabeça naquele momento, né? E assim, eu acho muito legal. O processo criativo, como ele pode estar ligado, de que forma ele está ligado com o autocuidado? O processo criativo, a ligação que a gente pode falar aí com o autocuidado, Bela, quando eu preciso criar, eu preciso pensar em mim. Eu não tenho como criar não pensando, não trazendo esse pensamento para dentro de mim. Pensando ali quem é a Grazi, o que eu posso fazer, o que eu já fiz. Então é um autocuidado, eu estou ali cuidando de mim, pensando em mim naquele momento. Eu não consigo criar alguma coisa, e assim, é muito importante falar, né? Eu não consigo criar alguma coisa pensando no que a Bela fez. Eu posso até olhar o que a Bela fez, mas eu preciso trazer aquilo para mim. Então, a partir desse momento, eu estou trazendo o pensamento, me conectando comigo. Entendi. A gente ouve falar muito hoje, né? Acho que tá assim, virou tipo uma moda, porque tem pessoas que nem estão, mas falam que estão. O estresse, a ansiedade agora todo mundo fala que está com ansiedade, né? E eu procurei saber, assim, que é a ansiedade? Porque é uma coisa que você não vê, mas que as pessoas falam assim, estou com ansiedade. Me explica um pouquinho disso. O que vem a ser a ansiedade? E o que a criatividade, a parte criativa, o artesanato pode ajudar nessa ansiedade? Então, a ansiedade é não viver o agora. Então, ansiar é sempre o futuro, né? Não é o momento presente. Então, eu tô vivendo o meu hoje, mas eu tô pensando no que eu vou fazer amanhã. Eu tô pensando no que eu vou fazer semana que vem. Ou mês que vem. E o meu dia de hoje, ele simplesmente passa. Então, eu não vivo os dias, eu passo os dias. Então, entendi. A partir desse momento, e aí, às vezes, a gente tem aquela fala assim, né? Nossa, hoje é sexta-feira? Como assim? Nossa. Como assim? E aí, a minha mente começa a entender psiquicamente que eu não estou vivendo. Então, eu começo a acelerar o meu processo ansioso. Ansiedade, Bela, todo mundo tem. E é normal. O que não pode é quando ela começa a me trazer um prejuízo. Então, assim, eu tenho uma festa, um exemplo. Eu tenho um aniversário. É normal eu ficar ansiosa para aquele aniversário, esperando, né? Ai, nossa, como é que vai ser? É legal. Eu tenho uma feira que eu vou apresentar o meu trabalho. É normal eu ficar ansiosa. Nossa, como vai ser? Todo mundo vai ver meu trabalho. Legal. Ok. O que eu não posso, né? O que a gente fala aí que é patológico, a ansiedade. Quando ela começa a me trazer prejuízo. Então, eu penso nessa feira e aí eu começo a ter dor de barriga. Eu começo a ter dores no estômago. Eu começo a travar. E aí... Eu começo a ter prejuízo devido a essa ansiedade. Então, aí, ela não é mais normal, ela é patológica. Ah, tá.
Então, Entendi. viver a ansiedade, processos ansiosos, é normal. O que eu não posso deixar é ela me trazer prejuízo. A gente está vivendo isso lá no meu trabalho porque nós vamos recadastrar artesãos. Os artesãos que estão na rua. Só que quando eu disse para elas, a maioria são mulheres, que nós faríamos um recadastramento, que a gente queria saber como elas vivem, como elas se sentem nesse ambiente, o que está faltando para elas e tudo, já começou a ansiedade. Por quê? Isso vai ser para quê? Isso vai ser para a gente tirar a gente da rua? Por que você vai fazer isso? E assim, a intenção é que a gente coloque essas artesãs na vitrine mesmo. Sim. Só que elas não entenderam no início o que era. Então elas ficaram ansiosas, acharam que não iam mais poder ir na feira, porque íamos fazer uma curadoria, né, no trabalho. Então, assim, por que vai fazer a curadoria? Meu trabalho está ruim? A primeira pergunta não foi assim, que bacana, que legal que vai fazer isso. Não, a primeira pergunta, meu trabalho está ruim? O que eu posso fazer? Fazer, gente, não existe, não é isso. Então, assim, isso é ansiedade, no caso, porque ela está pensando lá na frente que ela não vai poder mais trabalhar porque ela vai fazer um cadastro, renovar um cadastramento, fazer um cadastramento. Esse cadastramento também elas podem estar visualizando como uma avaliação. Entendi. E aí, essa avaliação pode estar gerando essa ansiedade. Eu vou ser avaliada. Uma coisa é eu estar sendo avaliada na rua, né? E outra coisa é eu estar sendo avaliada por aquilo que eu estou fazendo. Se realmente... Será que eu sou boa? Será que eu vou passar? E se eu não passar? Como é que vai ser? E aí é não viver o agora. É exatamente isso. É porque isso. assim, não vai nem acontecer nada. Mas elas estão pensando lá na frente o que pode ser feito com elas. Né? E eu já falei que não é nada, é só realmente um cadastramento. Sim. Porque a gente precisa colocar esse pessoal na vitrine, a gente precisa colocar no site, no Instagram, a gente precisa mostrar que nós temos ótimos artesãos em Barra Mansa, nós somos case de sucesso no estado do Rio de Janeiro. E assim, o fato de falar que eu vou fazer um cadastramento ou um recadastramento causou um alvoroço, sabe, desnecessário. Eu falei assim, gente... Eu não estou entendendo de onde estão saindo essas perguntas, estão saindo, né? Então, eu queria perguntar com você, por exemplo, nós temos artesãos que hoje estão passando alguma dificuldade e tal, e o trabalho que antes era muito prazeroso se tornou um peso, porque ela é obrigada a fazer isso. A gente tem alguns casos assim, e eu vejo que o produto final não sai com a mesma qualidade. Que carga é essa? Que peso é esse? O que a gente pode fazer para que as pessoas que, nesse momento, estão precisando trabalhar com o artesanato, fazer sua arte, mas que se veem assim, pressionadas, porque assim, antes faziam a mesma coisa e estava tudo bem. Hoje faz o que fazia antes, mas se sentem pressionadas. E aquele material que era lindo não tá tão bacana. O que a gente pode fazer a respeito disso? Então, esse material, ele é baseado muito na energia que eu tô fazendo. Que é isso que a gente tá conversando, de viver o momento presente. Então, o que eu preciso entender quando eu falo do dinheiro? Que é o que você tá falando. Uhum. O dinheiro, ele é energia, Bela. Se eu pego agora aqui R$100 e te dou R$100, e você chega com esses R$100 e dá ali no mercado, esse dinheiro, ele pode ir para São Paulo, para Minas, ele vai andar. Porque ele é energia, ele não fica parado. Ele vai andar. E quando eu estou fazendo algo para ser vendido, eu estou colocando a minha energia ali. Uhum. E a energia de troca que eu vou ter vai ser o dinheiro. Só que, se eu já estou fazendo isso com um peso que eu tenho que vender, vender, aquilo é pesado. Porque é obrigatório. É a mesma coisa, você é turismólogo, você trabalha com isso, tá? E aí, a partir de agora, você começa a ser obrigada a viajar. Obrigada. Sempre tá viajando. Uma hora aquilo vai começar a ficar cansativo, porque você tá olhando aquilo como obrigatório.
Entendi. Mesmo que antes tenha sido uma coisa que eu gostasse muito, Sim. mas quando se torna uma obrigação... É a forma que eu olho. É mais a forma que eu olho, Bela. Exemplo, a gente trabalha todos os dias, nós temos o nosso compromisso. É uma obrigação? Sim, né? É um compromisso que eu tenho. Mas se eu olhar aquilo como algo pesado, obrigatório, tem que estar ali, fica muito mais pesado. A minha energia é muito mais pesada. É a mesma coisa de eu começar a pensar, será que as pessoas que vão no meu consultório vão me pagar? Será que as pessoas vão falar bem de mim quando sair daqui? Aí não é mais leve, não é prazeroso, é pesado. Então aquilo começa... É tão bom quando a gente faz aquilo que a gente gosta, Sim. né? Tão gratificante. Eu gosto tanto do meu trabalho, que eu faço de manhã, de tarde, de madrugada, a hora que for, e tá ótimo, porque eu me sinto muito bem fazendo o meu trabalho, né? E eu fico, às vezes, pensando nesse peso, e eu vejo isso, né? Eu trabalho com muitas meninas e meninos do artesanato, e realmente... tem esse peso em algumas pessoas e, assim, eu queria ajudar de alguma maneira, entendeu? E eu não consigo, porque eu não sou dessa área. Eu não vou fazer uma coisa que eu não sei nem para mim, vou fazer para elas, eu não consigo, né? Então, assim, mas quais são você poderia me dizer... os sintomas ou os sinais, na verdade, que indicam a sobrecarga, que a pessoa está sobrecarregada, que ela está exausta, que ela precisa dar um tempo. E que tempo seria esse? Como ela poderia fazer isso? Então, Bela, o corpo ele fala com a gente em todos os momentos, principalmente quando ele adoece. Então, toda doença que aparece no meu corpo é o meu corpo falando comigo através daquela doença. Então, quais os sinais que eu posso ver quando eu estou muito sobrecarregado? Cansaço excessivo, tristeza excessiva, o reclamar. O reclamar, Bela, parece uma bobeira, mas ele é um hábito. E ele é um hábito, e a gente estuda muito isso, porque as pessoas, elas pegam o hábito de reclamar. Como assim? Sim. Então, a pessoa, ela não consegue. Um exemplo, aqui tá gelado. Essa água tá muito fria. Nossa, esse telefone, não gostei da cor dessa capa. Nada vai tá bom, porque eu já peguei o hábito de reclamar. E o hábito de reclamar, Bela, quando a gente fala de energias, um exemplo. Meu telefone tá aqui, o seu telefone tá aí, a internet tá chegando nele, mas não tem nenhum fio, né? Sim. Esse programa vai ser transmitido pela internet. Então, assim, como isso vem? Por frequências. Tá aqui. Sim. A gente não enxerga. A nossa energia também é assim no nosso corpo. Então, se eu começo a me conectar só a reclamar, eu não consigo, Bela, não consigo me conectar a coisas boas. É como se fosse uma frequência muito baixa. A mesma coisa eu estar na AM, mas eu quero ouvir FM. Não vai rolar. Entendi. Por quê? Porque eu tô aqui. A minha frequência tá aqui. Então eu vou começar a me conectar a tudo que tá aqui. Como é que eu mudo isso, Grazi? A primeira coisa, para de reclamar. Porque todos os dias, Bela, a gente vive coisas boas e coisas ruins. Ninguém vive só de coisas boas. Tem gente que foca só no ruim, né? Não vê, nem consegue admirar e apreciar o que aconteceu de bom. Não existe isso. Eu só consigo focar no que não tá dando certo. Entendi. E aí, eu realmente vou começar a olhar só o que não tá dando certo, porque meu foco tá sendo esse. E, consequentemente, eu também vou começar a me conectar só às coisas ruins. Porque eu não consigo ver coisas boas. Então, esse pensamento... ele é primordial para uma mudança. Tá, e assim, que práticas simples você indicaria para uma pessoa que está super estressada, que está com ansiedade, a respeito do autocuidado? O que você indicaria para essa artesã que ela passa o dia inteiro na praça? Aí chove, aí faz sol, aí venta, elas correm atrás da barraca e põem a barraca no lugar e a outra segura. Olha, não é fácil, não é fácil. E algumas estão lá, continuam lá felizes e tal. Outras encaram aquilo como uma coisa tão pesada, tão ruim. E o que ela pode fazer
para começar a virar esse jogo, começar a se enxergar também, porque tem outras que elas estão tão assim, estressadas, tão no automático, que elas pegam as mercadorias delas e vão para a praça e ficam sentadas com a cara feia e acham que a pessoa vai chegar lá e vai comprar. Eu vivo falando isso para elas. Não. Você precisa atender bem, né? E todas ali que estão na praça, elas têm esses cursos todos que eu providencio para elas. Mas, assim, o que pode fazer com que ela tenha um autocuidado, que ela tenha um tempinho para ela? O que ela pode fazer? As coisas simples que ela pode fazer assim, não, agora eu vou fazer isso porque é para mim. Então... eu vou puxar lá atrás. Tá. A gente precisa olhar para o começo disso, né, Bela? Esse autocuidado, esse como olhar para o meu trabalho, como é que eu vou tirar um tempo para mim. A gente tem que olhar lá do começo. Então, assim, a primeira coisa que eu falo muito no consultório olha para sua história. Olha para sua história. Como é que foram as mulheres da sua família? Elas foram mulheres dependentes, independentes. Elas foram mulheres que prosperaram. Como é que elas lidavam com o dinheiro? Como é que elas lidavam com a adversidade? Parece que não tem nada a ver, né? Falo para Grazi, mas o que isso tem a ver com o agora? Tudo. Tudo, Bela. Quando a gente fala da psicologia sistêmica, a nossa geração, né, os nossos antepassados, principalmente quando a gente fala desse feminino, ele está muito ligado com quem a gente representa hoje. Então, se eu tive uma avó, que essa avó era totalmente dependente, eu estou ficando independente. O que eu começo a me sentir inconsciente, não pertencente. Então, eu começo a me sabotar. Entendi. Aí eu começo a não apresentando, eu começo a não indo. Então, o que eu posso fazer, né? Um detalhe aí. Traz essa história. Traz a sua história pro agora. Vive o agora. Viver o agora é primordial, Bela. E assim, o pensamento vai vir. Eu deitei pra dormir. E aí, naquele momento, começa. Porque amanhã eu tenho um boleto. Semana que vem, eu tenho que pagar fulano. Vai vencer não sei o quê. E aí, eu não tô vivendo aquela noite. Uhum, o que eu vou pagar naquele momento? Nada. Nem vai conseguir fazer isso. Então, o que eu faço? Pensamento, agora não. Agora não. E ele vai vir, porque o pensamento é automático. Então, ele vai vir de novo. Nossa, mas eu tenho que ligar pra fulano amanhã cedo, eu não posso esquecer. Pensamento, agora não. Agora eu tô cuidando de mim, agora eu vou dormir. Entendi. E é uma briga no começo, mas depois isso começa a virar automático. Uhum. Então, você tá ali, vai dormir, aí começa o pensamento. Parece que aquele momento vem todo mundo, né? Uhum. Abre a caixinha dos pensamentos. Nesse momento é onde você vai começar a colocar ou eu domino a minha mente ou ela me domina. Então é um exercício diário, né? Não é diário, uma coisa que não. Vai fazer hoje ou amanhã. Não é. É um exercício diário mesmo. Eu queria que você falasse uma coisa que, assim, eu acho que nem é só com as artesãs, mas eu acho que é para todo mundo, né? Autocrítica e críticas. Né? Tem muitas pessoas que não conseguem se dar bem com a crítica. Eu sou uma, tá, gente? Mas eu já tô melhorando. Tenho amigas assim, então eu tenho que melhorar, porque toda hora a pessoa fala, Bela, né? Mas não é fácil, é difícil. Então, assim, tem gente que quer ser perfeccionista, né? Quer fazer tudo certinho. Sim. E muitas vezes trava o processo criativo, porque assim, ela tá naquela hora que ela vai fazer um trabalho dela e tal, aí daqui a pouco começa. Isso aqui tá torto, isso aqui eu vou tirar, vou fazer de volta, vou tirar, eu vou desmanchar, eu vou fazer de novo. E aí daqui a pouco não tá fazendo nada, porque vai cansar e não faz nada. Então assim, como lidar com a autocrítica e com a crítica de outras pessoas referentes ao trabalho do artesão? A autocrítica, Bela, ela tá muito ligada no merecimento.
Se eu acho que eu não mereço, nunca vai estar bom. E o perfeccionismo, ele vem... Porque assim, o que é perfeito pra mim não é pra você. Sim. Às vezes eu vou olhar e acho, nossa, isso é lindo, perfeito. Você vai falar, não é não. E vice-versa. Sim. Porque não existe perfeição. Não existe. Só que a perfeição, ela vem muito pra auto-sabotar. Como assim? Eu faço uma coisa, mas eu não acho aquilo bom, eu não acho perfeito. Então, o que eu faço? Eu desisto. Eu desmancho. Entendi. Eu não vendo. Eu não levo aquilo pra feira, eu não levo aquilo pra apresentar, porque não tá bom o suficiente. Mas não tá bom pra quem? É verdade. Não tá bom pra quem? Não tá bom pra mim. Eu me julgando dentro do meu processo. Sim. E eu vejo muitas artesãs, por exemplo, e artesãos, que às vezes vão em alguma feira e aí elas vão para lá com o intuito de venda. Eu quero vender porque eu estou precisando de dinheiro, eu quero pagar minhas contas. Mas esses eventos que são fora do município, que são no estado, geralmente são para você fazer um network, conhecer novas técnicas, se apresentar para as pessoas, mas elas voltam frustradas. Algumas vendem, obviamente, outras não. Quando aquela que fala assim, eu vendi uma bolsa, aí a outra fala assim, nossa, mas eu não vendi nada. Pronto. Aí aquilo ali, o ambiente já fica pesado, né? Então, assim, lidar com esse... Você vendeu e eu não vendi, o meu é ruim e o seu é bom. Como assim? Como lidar com isso? Primeiramente, é entender que cada coisa é única. Bela, você pode olhar 10 chinelos, vamos falar assim, né? De artesanato. Cada um vai ter uma forma. Cada um tem um jeito, não adianta. Pode fazer igualzinho, mas uma pedrinha ficou mais pra lá, outra pedrinha... Enfim, é único. Então, o que eu preciso entender dentro desse processo? Como é que será que ela saiu de casa quando ela foi pra essa feira? Essa amiga que vendeu e eu não vendi. Entendi. Porque às vezes a pessoa ela precisa entender que o trabalho dela ele não pode ser visto só por vendas. Porque senão ela tá baseada só no dinheiro. E aí, quando eu falei da questão do dinheiro ser energia, o dinheiro é uma consequência da minha energia. Consequência como? Eu faço meu trabalho, eu apresento meu trabalho, eu vendo ele, e a consequência disso, a troca, é o dinheiro. Sim. Mas se eu foco só no dinheiro, eu tô esquecendo desse processo anterior. E aí as coisas travam. Porque não tem como acontecer, Bela. E tem pessoas também que fazem a parte criativa, faz a arte maravilhosa, mas travam na hora de vender. Não conseguem. Por que isso acontece? Por que ela faz um trabalho lindo, tem um material incrível e não consegue vender? Na hora ela trava, e isso tem a ver o quê? Com autoestima? O que é isso? Bela. Porque o ideal era assim, eu fiz isso aqui, Grazi, estou vendendo isso e tal. Eu também não sei vender muita coisa não, né? Mas assim, eu não vendo nada. Mas, gente, olha só, essas pessoas já trabalham com isso, com venda. Então, eu queria saber, o que isso tem a ver com autoestima? Por que ela não consegue vender um produto que ela fez? E outra, eu já tive artesãos que fizeram um produto, souberam vender, mas elas gostavam tanto daquele produto que ficaram tristes porque venderam. Olha que situação. Assim, Tava apegada. Porque exatamente Ficou isso. totalmente apegada. E assim, fica triste porque vendeu. E aí eu chego e falo assim, nossa, aquela bolsa, ou aquela escultura, alguma coisa que você fez, vendeu, que bom, né? Eu falo assim, vendi. Sabe, com uma coisa assim, tristeza. Então eu queria saber assim, tem a ver com autoestima? Total. Esse fato de eu ter alguma coisa e não conseguir vender? Sim, total. Bela, até a questão da conversa, né? Eu falo muito a questão assim, se a Bela vai lá, liga pra mim pra marcar uma sessão. E eu falo assim pra Bela, Bela, tá bom, eu posso até marcar, mas olha, eu não sou muito boa não, tá? Pra falar a verdade, eu nem gosto de atender. Mas, tá bom, eu marco pra você. Você vai querer? Não. Ai, não, né? Por quê? Você já me assustou e nem gosto de atender. Eu falei assim, então não vai ser um negócio, não vai ser bom, não. Não, mas eu sou psicóloga.
tá, mas eu não vou querer não, desculpa, mas não vai dar. Porque se eu não acredito em mim, Bela, por que você tem que acreditar? Isso é muito importante. Eu sou a primeira pessoa que preciso acreditar em mim. Primeira pessoa. Antes de acreditar em qualquer coisa, eu preciso acreditar em mim. E aí vem na autoestima. Entendi. Então, se eu vivi em um meio familiar, aonde eu fui muito julgada, aonde as pessoas não acreditavam em mim, aonde eu era vista como, ai, ela não vai dar certo, ai, meu Deus, já vem. Enfim, eu trago isso pra minha vida adulta. Entendi. Então, eu tô ali, eu tenho tudo pra vender, e quando eu vendo, eu fico triste, por quê? Ai, podia ter ficado, né? Uhum. Entende? Entendi. Por quê? Porque eu não acredito naquilo. Eu não acredito. E alguém acreditou. Então, assim, poxa, acreditou mesmo, hein? Exatamente isso. E como que a psicologia pode ajudar na construção dessa relação mais leve com o dinheiro? A primeira coisa é você entender o significado desse dinheiro pra você. Se esse dinheiro tá sendo a base de tudo, já tá errado. Não dá. Como assim? Assim, Bela, eu só tô indo vender na feira porque eu quero dinheiro. Claro que o dinheiro é importante. Fato. Uhum. A gente precisa de dinheiro para pagar conta, mas eu preciso ir na feira para mostrar o meu trabalho. Eu não vou pro meu consultório só porque eu tenho que atender. Eu vou pro meu consultório porque eu aprendi para estar lá ajudando. É a maneira como você trata as coisas, né? Como você vê. Exatamente. Porque quando eu coloco o peso total no dinheiro e ele não aparece, eu me frustro. Mas assim, o que você diria para uma pessoa que se sente assim, eu não sou boa o suficiente, porque tem um monte de gente assim, né? Eu não sou boa o suficiente para cobrar o que eu faço, né? Porque tem gente que também não consegue cobrar. Tipo, você achou isso aqui lindo e eu sei que custa R$200. A minha conta ali deu R$200. Aí você, não, que lindo! Quanto é? Aí, 80. Sim. Né? Então, assim, o que você diz para essa pessoa que se acha, que acha que assim, eu não sou tão boa? A primeira coisa vem dessa questão da autoestima. Sempre voltada aí pra autoestima. Sempre voltado. Porque assim, se eu não sou tão boa, da onde eu tô vindo com essa crença? Eu não sou tão boa. Porque eu tô comparando com o trabalho da amiga. Eu acho que a amiga faz um trabalho muito melhor do que o meu. Por isso que ela vende e eu não vendo. Uhum. Nós somos únicos. Se a amiga faz um trabalho tão bem, ela tá se dedicando pra ele, eu também vou me dedicar ao meu. Sim. Eu fico uma dúvida aqui. Sobre as críticas. Como eu falo assim, tudo bem, fulano me criticou, mas que lindo. É assim? Não. Não. Que ótimo, pode me criticar. Não mesmo, Bela. Porque assim, a crítica, eles falam da crítica construtiva. Eu tenho muita questão Existe assim. isso sobre crítica e crítica construtiva? Porque eu acho não que sei crítica muito é crítica. Separar esse negócio. Não, eu acho que crítica é crítica, Bela. A partir do momento que eu estou criticando, é uma crítica. Não, mas eu tô criticando para você melhorar no seu trabalho. Ok, mas a finalidade, a raiz é uma crítica. Ponto. Como lidar com isso? A primeira coisa que a gente precisa entender, principalmente a pessoa que lida com o público, que é complicado demais lidar com pessoas. As pessoas, elas vão chegar ali e elas vão derramar daquilo que elas estão cheias. Então, se a pessoa estiver cheia de problemas, cheia de insatisfação, cheia de coisas ruins, ela vai chegar e vai derramar aquilo em cima de você. Vai de você querer pegar aquilo pra você ou não. E aí entra totalmente a questão que a gente tá falando do autocuidado, da autoestima, de como eu me olho, essa autoimagem minha, como eu tenho, né? De como eu me amo, de como eu me vejo dentro de tudo. Porque se eu não estou bem comigo, qualquer crítica vai ser a pedra pra afundar. Entendi. Então, assim, como é que eu vou lidar com a crítica? Primeira coisa, uma coisa que eu gosto de trabalhar muito no consultório. Isso não é meu. Bela, ó. Você já falou isso comigo. Isso não é meu. Então, assim, não gostei desse papel, não. Nossa, ele podia ser colorido, né? Muito branco. Tá bom. É o seu, é seu.
Você queria ele colorido. Exatamente, não eu queria ele branco, então eu tô muito satisfeito que ele tá branco. Entendi. E não precisa brigar com a outra pessoa por causa disso. É a visão da outra pessoa. É a visão da outra. E não é a sua visão. E tá tudo bem ela gostar do papel colorido e eu gostar do papel branco. O papel é meu, então eu tenho que saber a cor que eu quis esse papel. Ai, mas você fez um exemplo, assim. Ai, você podia ter colocado mais linha no cabelo dessa boneca. Um exemplo aí. Sim. Porque tá muito... Olha aí, tá muito pouquinho cabelo nela. Tá bom, coloca na sua... Não vou falar, né? Mas eu penso. Tá bom, a sua boneca você coloca a quantidade de cabelo que você quiser e eu coloco na minha. E tá tudo bem. E tá tudo bem, é isso. Por quê? Porque eu achei que tava bom essa quantidade. Uhum. Não fazia sentido pra mim mais cabelo nessa boneca. Se faz pra você, ok. Coloca na sua. Certo. Isso não é meu. Entendi. Trabalhar isso, Bela. Porque às vezes as pessoas, elas pegam aquilo, aquela frustração da pessoa e traz pra ela. E aí é onde é um caminho sem volta. Às vezes eu falo com as artesãs assim, não quero ninguém de chinelo, não quero ninguém de cabelo todo alvoroçado, eu não quero ninguém com cara feia, eu não quero isso. Porque eu acho que assim, eu, por exemplo, quando eu vou comprar um objeto, qualquer que seja, numa loja, se eu chego lá e a pessoa ela não precisa estar bem vestida, mas ela precisa estar arrumadinha, né? Nem sei se é arrumadinho. Mas assim, e com um sorriso no rosto, às vezes nem precisa ter o sorriso, porque aquele dia a pessoa não está muito bem. Mas assim, você tem que conquistar as pessoas. Eu vou passar longe de uma barraca que tem um artesanato incrível, mas a dona do artesanato, a artesã ou artesão, tá com aquela cara tipo assim, não vem aqui não, porque o bicho vai pegar, entendeu? Então assim, isso a gente vê aí em vários lugares que a gente participa de feiras, né, e coisas de artesanato, né? Aí tá voltado totalmente para essa autoimagem, Bela. Porque se eu não tô bem comigo, eu não quero me arrumar. Pra falar a verdade, não faz nem diferença se eu tô arrumado, se eu não tô. Eu nem olho no espelho. Tem pacientes que a gente vai fazer entrevista, né? Vai conversar. E aí, durante as sessões, a gente fala sobre espelho. Ai, nem tem. Como não tem? Não tem espelho em casa. Como não tem espelho em casa? Não tem. E assim, porque aquilo não faz sentido pra pessoa ter espelho. Porque ela não se olha. Entendi. Isso é real. Porque assim, sou eu. Eu saio, eu passo a mão no meu cabelo e tá tudo bem. Eu sei que ele tá bom. Então assim, a pessoa ela vai se perdendo, né? Ela vai deixando de ser quem ela era ou quem ela almeja ser, inclusive, porque ela acha outras pessoas bonitas, outras pessoas estão arrumadas, estão limpinhas e tal, mas ela não faz a mesma coisa, ela não consegue fazer. Essa perda, Bela, ela vem muito mesmo, dentro dessa autocrítica. E dentro de comparações. Mas a Bela anda tão arrumadinha, a Bela anda tão... eu não consigo. E eu já coloco aquilo ali como uma certeza. Eu não consigo. Eu não consigo. Então, a partir do momento que eu já dei esse comando pro meu cérebro, eu não consigo, pra que eu vou tentar? Eu já dei o comando. Uhum. Né? Então, assim, é importante entender, né? Uma pergunta que eu gosto muito de fazer é: por que não faz sentido pra você se arrumar pra você? Sim. Por quê? Não, porque eu tô indo trabalhar na rua. Tá bom, mas você tá sendo exposta pra você, não é só pros outros, não. Porque às vezes a gente fala com algumas pessoas e as pessoas falam assim: mas eu vou me arrumar pra quê? Não preciso me arrumar. Já tô casada. Isso. Já tô casada. E eu vou me arrumar pra quê? Já tô casada. Já tenho marido. E pra que eu vou me arrumar? Não, eu não preciso me arrumar pro meu marido, eu preciso me arrumar pra mim. Certo. Isso é muito interessante, né? A gente poderia ficar aqui horas falando sobre isso, mas a gente não tem esse tempo todo. E eu queria que você agora deixasse uma mensagem para todos os artesãos e trabalhadores em geral que trabalham com as mãos, né? Que são artesãos ou produtores manuais. O que você deixaria de mensagem de autoconfiança?
O que você quer deixar para esse público que está nos assistindo nesse momento? Fala aqui para essa câmera aqui, por favor. Então, artesã, né, artista, é muito importante você entender que você é única. E que não é só um trabalho, não é só uma beleza. Foi todo um detalhe, né? Se a gente olha para fios, é só um fio. Mas se a gente olha para uma blusa, é uma criatividade que foi feita por você. Então, valoriza o seu trabalho. Olha para quem você é. E o mais importante, entenda que você é única. Então, o seu trabalho também é único. Então, esse valor, ele precisa ser seu. Muito bem. Eu queria que você deixasse agora onde as pessoas podem encontrar você, o seu trabalho, seu Instagram, acompanhar o seu trabalho, né? E fala pra gente aí. Então, psi.grazi_nacarate, o meu Instagram. Vai ser um prazer ter vocês lá. Isso, assim, de repente marcar uma conversa, de repente se identificou com alguma coisa que a gente está falando aqui, né? Lá no Instagram tem um link, se a pessoa quiser me chamar, tem um link, só clicar lá que já sai direto no meu Instagram, no meu WhatsApp, a gente bate um papo. E pode deixar também perguntas que eu vou estar respondendo. Ah, que ótimo. É isso, gente. A gente acabou aqui de conversar com essa graça de pessoa, a Grazi. Eu espero te ter aqui mais vezes, porque esses são assuntos que são recorrentes, né? A gente está aí vendo o que a gente pode fazer pelo artesanato e ver projetos que valorizem esse artesão, né? Mas que a gente precisa cuidar também da cabecinha e do coração dessas mulheres e homens que trabalham com arte, né? Isso é muito importante. Então é isso, gente. A gente encerra por aqui mais um podcast, né? Vitrine Criativa. Grazi, muito obrigada pela sua presença. É incrível conversar com você. Eu sempre aprendo. Toda vez que eu encontro com você, eu aprendo muito. E é isso, pessoal. Até o próximo episódio. Tchau. Tchau.